A paz do Senhor, irmãos. Continuando aqui o nosso estudo do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a segunda parte é o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, ele fez uma diferença, porque Jesus ele nasceu para dividir a história. Depois que Jesus nasceu, o mundo nunca mais seria o mesmo. A luz de Deus, ela brilhou sobre toda a eternidade. Isaías 9, versículo 2. Ele marcou a história da humanidade, dividindo a linha do tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. E ele é o responsável por trazer esperança em cada cristão. O nascimento de Jesus relata o evento mais importante que a nossa humanidade já experimentou. Tem uma grande frase que diz: o maior acontecimento da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas sim Deus pisar na terra. Estudar sobre o nascimento de Jesus Cristo é algo que todo o cristão deveria fazer. A história do nascimento de Jesus, ela é contada com grande beleza e delicadeza. A primeira coisa que é mencionada com detalhe é que Maria estava desposada de José. Isso está em Mateus 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. As palavras que falam de Jesus Cristo, no início do versículo 18, ela está numa posição enfática no texto grego, sugerindo que as circunstâncias do nascimento de Jesus eram diferentes daquelas que envolviam outras pessoas mencionadas na genealogia. Embora várias delas tivessem sido concebidas por milagre, todos tiveram um pai humano. Só Jesus nasceu de uma virgem. Antes de se ajuntarem, significa que José e Maria ainda não haviam tido contato íntimo. José provavelmente supôs que Maria lhe havia sido infiel. Grávida do Espírito Santo significa que a gravidez era um milagre realizado pelo Espírito. Não quer dizer de maneira alguma que Deus assumiu forma material e a fecundou fisicamente. Isso faz com que a concepção de Jesus seja dramaticamente diferente de mitos gregos que falam de crianças nascidas de deuses que se deitaram com mulheres. Essa hipótese jamais foi levantada pelo evangelista. No versículo 19, então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Aqui é interessante a gente falar que o casamento judaico ele tinha 3 fases. Eles se conheciam e nesse primeiro período de se conhecer, a noiva podia desistir do casamento sem nenhum problema. A segunda fase é a fase que Maria e José, eles estão noivos. Quando eles ficam noivos, o noivado dura 1 ano. E foi nesse período que Maria engravidou do Espírito Santo. Então, caso o José quisesse se separar de Maria, ela teria que enfrentar um divórcio. Apesar deles não terem uma vida em comum, uma vida íntima, eles eram considerados casados, mesmo separados. E a terceira fase do casamento era quando acontecia a união física dos dois. É bem diferente o casamento judaico. Tanto que os pais que faziam o contrato de casamento, às vezes, já como crianças, eles já eram comprometidos, uma família fazia o contrato com a outra, quando eles crescerem, quando a menina tiver 12, 13 anos, e o rapaz também tiver 13 anos, eles podem se casar. Então, é algo bem diferente, né, a cultura oriental da nossa cultura. Por isso é importante explicar que eles eram considerados casados, mas não viviam juntos. E José, ele pensa deixar Maria em secreto, porque ele não desejava humilhar Maria publicamente, porque ele era um homem justo. Então, o que acontece? A verdadeira justiça
caracterizada por compaixão e misericórdia. Mas enquanto José pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe aparece em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. O título Filho de Davi trouxe à memória de José sua linhagem real e o preparou para o anúncio do nascimento do Messias. Sobre o que está nela, está concebido, é do Espírito Santo. É muito tremendo o que ele está falando, o anjo, para José. E no 21 fala, e ela dará à luz um filho, chamará seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, que significa Javé salva. O anjo explicou que o nome de Jesus revelava o objetivo do menino. Ele resgataria pecadores da punição que merecem. Essa salvação seria experimentada pelo seu povo, identificado como aqueles que seguem Jesus. No versículo 22, fala assim: ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. O nome Emanuel, Deus conosco, designa a divindade de Jesus. O filho virginal de Maria seria o próprio Deus, vivendo entre o povo. O Emanuel, de Isaías 7,14, deve ser igualmente identificado com a pessoa descrita em Isaías 9, versículo 2 ao 7, e Isaías 11, do versículo 1 ao 9. No versículo 24, então José, sendo levado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa. No versículo 25, e não o conheceu até que ela gerou seu filho primogênito e chamou o seu nome Jesus. Esses versículos, eles enfatizam a obediência absoluta de José às instruções do anjo, um tema predominante nesses capítulos iniciais. José, ele é um modelo de obediência que deveria caracterizar os discípulos de Jesus. Não a conheceu. Isso confirma novamente que Jesus era fruto de uma concepção virginal, por obra e graça do Espírito Santo. Portanto, devemos observar o quanto Maria e José confiaram nos planos de Deus e fizeram o possível nascimento de Jesus. Diante disso, o aspecto mais interessante dessa história é, obviamente, o nascimento de Jesus. É claro que o Espírito Santo já fez muitas coisas a essa altura, mas a Virgem foi concebida por suas ações. Que possamos nós saber ouvir a Deus em nossas vidas e deixar com que os planos dele se concretize sem questionamentos, pois ele é Deus e sabe de todas as coisas. Amém. Que vocês tenham conseguido entender essa descrição feita aqui sobre o nascimento de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.